Olá a todos! Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da frente de combate no conflito na Ucrânia para o dia 5 de junho de 2025. E hoje temos que falar de um grande número de movimentações, tanto na região de Sumy quanto na região de Donetsk, onde, em Sumy, os invasores russos voltam a tentar avançar, realizando ocupações pontuais, e em Donetsk há movimentos em pontos importantes. Mas antes de começarmos com o vídeo de hoje, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês acompanham o canal com frequência, se gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, clicar no botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para o canal. Mas vamos direto ao que interessa, a linha de contato. E como é de costume, começamos pelo ponto mais ao sul e vamos subindo até o ponto mais ao norte. Em primeiro lugar, diferentes fontes informam que o exército russo voltou a avançar em direção à zona de Komar. Nós já havíamos observado e comentado por aqui como o exército russo estava pressionando o leste de Komar a partir da localidade de Odratny. No entanto, o valente exército ucraniano conseguiu deter esses avanços e até mesmo contra-atacar, forçando os invasores a recuarem para suas posições iniciais, abandonando os poucos avanços que haviam conseguido ao longo de uma faixa de terreno aberto naquela região. No entanto, nas últimas horas, foi relatado que os russos voltaram a avançar em Komar, ou melhor dizendo, em direção a Komar, desta vez a partir do sul, desde as localidades de Veselé e Dniproenergia. Os invasores capturaram algumas posições ao sudeste de Fedorivka e ao sul de Komar. Isso chama a atenção porque se observa novamente um movimento em direção a Fedorivka. Como já havíamos comentado anteriormente, os russos haviam tentado pressionar essa direção, mas com pouquíssimo êxito. Agora teremos que observar se este novo avanço representa uma tentativa séria de tomar Fedorivka antes de ir atrás de Komar, ou se pretendem unir esses ataques com os que já haviam sido lançados desde Odratny, tentando assim assegurar posições ao leste de Komar. Tudo isso, imagino, iremos ver nos próximos dias. Deixando isso de lado, precisamos agora ir para a região de Donetsk, onde tanto o exército russo quanto o heróico exército ucraniano realizaram avanços. Não sei se vocês se lembram, mas há algumas semanas falávamos sobre os acontecimentos em direção a Pokrovsk. O exército russo, com aquele eixo de avanço ao sul de Konstantinivka, também estava tentando realizar algumas progressões ao leste de Pokrovsk. Naquele contexto, foi observado que os russos conseguiram entrar na localidade de Malinivka e capturar essa área, além de terem conseguido infiltrar-se em Mirny. No entanto, nas últimas horas, de acordo com relatórios do Suryak Maps, o exército ucraniano conseguiu contra-atacar com sucesso e retomar o controle de Mirny. Isso faz muito sentido, pois já faz algum tempo que os avanços russos na direção de Pokrovsk, a partir do leste, haviam estagnado. Agora vemos como as forças de defesa ucranianas não apenas conseguiram deter os ataques, como também reconquistar o território. E isso não é tudo. Essas mesmas fontes relatam que os russos também tentaram avançar novamente pelos flancos da sua linha principal de ataque em direção a Blunivka, mais especificamente em direção a Shevchenko, Perche e na área entre Novopil e Tapkivka. Nesses locais, os russos teriam avançado alguns quilômetros quadrados. Com isso, passamos para a região de Sumy, que, como bem sabemos, é provavelmente o ponto mais sensível neste momento. Estamos observando o desenvolvimento de uma ofensiva cada vez mais agressiva por parte das forças de ocupação russas. Já são vários vídeos seguidos onde comentamos novos ataques e novas tentativas de avanço. Talvez já sejam 7 vídeos só sobre essa questão. A realidade é que está claro que os russos estão tentando fazer algo nessa região. Por um lado, vemos avanços constantes, como acabamos de relatar. Por outro, muito tem se especulado sobre uma possível grande ofensiva russa nesse setor, considerando que, supostamente, os russos estariam acumulando milhares, dezenas de milhares de tropas nos arredores de Sumy. Tanto fontes ucranianas quanto autoridades do regime russo já mencionaram que Moscou pretende criar uma espécie de colchão de segurança ao longo da fronteira com a região de Sumy. Isso já é de conhecimento público. Tendo isso em mente,
É visível que os ataques e incursões russas vêm aumentando. Mas antes de detalharmos esses avanços, quero destacar algo importante. Não dá para afirmar com certeza se isso já é a ofensiva russa tão prometida. Já se falou muito, tanto em fontes ucranianas como russas, como na imprensa internacional, sobre possíveis campanhas de verão planejadas por Moscou. E sempre surge o debate: será que se trata de uma ofensiva realmente ambiciosa? Um golpe repentino em algum ponto inesperado? Ou será apenas uma progressão lenta dos eixos já existentes? Neste momento, parece mais com a segunda opção. Isso não quer dizer que o primeiro cenário está descartado, mas, até agora, o que vemos é uma intensificação nos pontos já ativos. Mais especificamente, continuam os avanços na área de Konstantinivka, ao sul dessa cidade, que parece ser um objetivo estratégico relevante para os russos. Além disso, na região de Sumy, ao invés de uma ofensiva massiva, observamos um fortalecimento dos ataques já existentes, o que está de acordo com o padrão tradicional das forças russas. Não necessariamente abrir novos flancos, embora isso tenha acontecido, como vimos em Kharkiv em maio de 2024, mas sim reforçar setores já ativos com mais tropas e equipamentos para sustentar operações ofensivas. E isso parece ser exatamente o que está ocorrendo agora em Sumy, um ponto onde os russos já haviam feito alguns avanços, mas que de repente foi esquecido, deixando de ser mencionado por um tempo. Agora, nas últimas semanas, os russos voltaram a tentar avançar, e com resultados mais consistentes e visíveis. Sobre os avanços específicos, temos dois destaques. Há alguns dias, comentamos sobre as capturas de Andrivka e de Oleksiivka. Parece que os russos voltaram a avançar nessa direção, ocupando algumas posições ao sul dessas duas localidades. Mas isso não é tudo. Também falamos anteriormente sobre a captura de Novomykolaivka. E agora, um pouco mais ao leste de Novomykolaivka, os invasores conseguiram avançar contra a localidade de Yablunivka, que, segundo diversas fontes, foi capturada. Ou seja, mais uma vez estamos diante de novos avanços e ocupações neste setor. E se tudo continuar como está, é muito provável que nos próximos dias tenhamos ainda mais atualizações sobre o que está acontecendo em Sumy, onde, por enquanto, o exército ucraniano ainda não conseguiu estabilizar completamente a frente. Devemos prestar especial atenção à localidade de Baranivka e também a Yunakivka, onde, por causa da sua extensão, pode acabar se formando uma batalha bastante importante, especialmente em comparação com outras localidades menores que têm sido palco dos combates. Mas bem, isso foi basicamente tudo por hoje. Muito obrigado por assistir. Espero que possamos nos ver novamente amanhã. Até mais e obrigado.